Então vamos conversar, gurizada. O que a gente está vendo, começou a ver na última aula e vai praticamente terminar de ver hoje, tá? Que são os amplificadores com transistores de efeito de campo. Então eu gosto sempre de trazer aquela primeira aula falando dos transistores de efeito de campo, justamente para entender da onde é que surgiu o modelo dele e como que ele funciona, tá? Qual que é a diferença principal dele para os transistores de junção. Então, aquela primeira parte de amplificação com transistores de junção, a gente viu bem detalhado. E essa metodologia, para alcançar um modelo de pequenos sinais de amplificadores com TBJ, ela se repete agora, tá? A gente muda o transistor, e mudando o transistor, a única coisa que muda é o circuito equivalente a C, tá? Essa é a única coisa que muda, porque a análise continua a mesma ideia sempre. Tu pega o amplificador, aplica as três condições de análise, que é zerar as fontes CC, ignorar os capacitores e trocar o transistor pelo modelo, aplica essas três condições, tu vai chegar num circuitinho equivalente, e nesse circuitinho equivalente a gente calcula qual que é a impedância de entrada do circuito, qual que é a impedância de saída do circuito, e qual que é o ganho de tensão que o circuito aplica. Tá? É essa metodologia sempre, é tudo a mesma ideia. Então, como a gente trocou de dispositivo, deixa eu só ligar um negocinho para vocês verem meu mouse melhor aqui. Como a gente trocou o dispositivo, antes a gente estava trabalhando com o TBJ, e agora a gente vai trabalhar com o transistor de efeito de campo, então eu fiz aquela primeira aula ali meio que para tentar relembrar vocês do qual que é o princípio de funcionamento e como que a gente chega no funcionamento no modelo que representa o funcionamento do transistor, tá? Daí eu falei para vocês o que era o transistor de efeito de campo, tá? A gente conversou sobre o princípio de funcionamento dele, que basicamente é tu estreitar a espessura do canal onde vai passar a corrente, lembrando que esse cara conduz, né, ele conduz do dreno para o source, e o que a gente faz é alterar a espessura desse caminho onde vai circular a corrente. No momento que tu altera essa espessura aqui, tu deixa passar mais ou menos corrente, né? Então, tu controla o valor dessa corrente que vai circular do dreno para o source, através do controle da espessura do canal, né? Canal é a ligação do dreno para o source. E tu controla isso através da tensão que tu aplica nos terminais gate source desse semicondutor, tá? Desse dispositivo. Através de um valor de tensão, tu controla a espessura desse canal aqui. Lembrando que controlar a espessura desse canal significa aumentar ou diminuir a camada de depleção que existe entre o gate e o source. E existe uma camada de depleção entre o gate e o source, porque tu tá com uma junção PN do gate para o source polarizada reversamente, tá? Então existe uma camada de depleção, e conforme mais negativa ou mais positiva a tensão que tu aplica entre esses dois terminais, maior ou menor é a camada de depleção. E essas camadas de depressão, quanto maior ela, menor é o canal que tem para circular a corrente. Quanto menor o canal que tem para circular a corrente, menor a corrente. No final das contas, tu controla o valor de corrente em função de um valor de tensão. Tá? No final das contas, é isso que acontece. Tu regula uma corrente que vai circular num certo ramo, num certo circuito, através de um valor de tensão, tá? Que é a tensão de porta ou tensão gate source. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do transistor, do transistor de efeito de campo, muito semelhante a funcionamento do transistor de junção, tá? Bipolar de junção. Só que lá a gente controlava a chamada corrente de coletor, aqui a gente controla a corrente de dreno. Lá a gente controlava através de uma corrente de base, aqui a gente controla através de uma tensão de gate source, tá? Esse é o princípio. Ele funciona dessa forma, como eu falei aqui para vocês, a gente explorou bem esse funcionamento, né, de como que funcionava o controle da espessura do canal, né, então a gente explorou lá como que funciona isso fisicamente, e como que a corrente varia em função da tensão de gate, matematicamente, a gente pode representar através desse gráfico aqui. Né? Então, lembra, é interessante que vocês entendam o que esse gráfico significa, tá? Que a corrente de dreno, né, que é a corrente que circula nesse dispositivo, que é a corrente que passa no canal dele, que é o equivalente como se fosse a corrente de coletor do transistor, tá? É a corrente que vai aqui no dreno, ela tem um comportamento segundo esse gráfico aqui,
pela tensão de gate. Então, olha aqui, ó, quanto menor a tensão de gate que tu aplica, né, quanto mais negativa ela é, mais aquele canal, ele se estreita, mais a camada de depressão de cada um desses lados aqui aumenta e o canal estreita. Lembra que a depressão desse lado começa a se aproximar da depressão do outro lado e o canal começa a estreitar. O canal começando a estreitar significa que a corrente está diminuindo. Então, é isso que a gente está vendo aqui, ó. Conforme a tensão de gate diminui, quanto menor a tensão de gate que tu aplica, a corrente de dreno também diminui. E diminui numa razão meio que quadrática, tá? Meio exponencial, depende do trecho da curva que tu pegar aqui, mas olhando entre esses dois pontos, é meio que quadrático esse decaimento da corrente de dreno em função da tensão de porta, tá? E a representação matemática dessa curva aí, é essa equação aqui, tá? Essa aqui é a representação matemática da curva, de onde é que veio a curva da observação do comportamento real, tá? E daí é muito importante que tu te lembre de alguns pontos nessa curva, que dependem basicamente do transistor, que é a corrente de saturação. Esse ponto aqui é a corrente de saturação. O que está acontecendo nesse ponto? Nesse ponto aqui, tu tem tensão de porta zero. O que significa isso? Que tu está no estado natural desse transistor, que tu não está aumentando as camadas de depressão dos dois lados. Então, o canal está na largura máxima dele. O canal não está fechado, nem um pouquinho. Ele está todo aberto. Se ele está todo aberto, está passando a corrente máxima. Então, nesse ponto aqui, tu tem a corrente máxima que o teu FET suporta. É a corrente IDSS. Isso é um elemento dado para ti, tá? É a corrente máxima que aquele dispositivo suporta. E depende de características construtivas, ou seja, depende do modelo que tu vai usar, depende das considerações que o fabricante desse dispositivo fez, tá? Então, isso aqui é um valor dado. Bem como o outro extremo da curva, que é quando a camada de depressão do lado esquerdo se toca no lado direito, tu tem que a tensão nesse ponto faz com que o canal feche completamente. Se o canal fechou completamente, tu não tem corrente quando a tensão de gate valer esse valor aqui. E esse valor recebe o nome de pinch-off, tá? Então é importante que tu lembre esses dois pontos, o ponto de saturação e o ponto de corte, caracterizado pela tensão de pinch-off. Essa tensão de pinch-off também é dada para o transistor, né? Cada transistor, digamos assim, cada modelo de transistor tem um certo valor de tensão de pinch-off, que depende basicamente da característica construtiva desse cara, que é associado ao tamanho do canal, né? Quanto maior o canal, mais negativa que precisa ser a tensão para fechar totalmente esse canal aqui. Tá? Então, identificar esses valores e escrevendo matematicamente essa curva, a gente fica com essa equação aqui para a corrente de dreno, né, a corrente que vai circular no dreno desse cara, em função da tensão que tu aplica na porta, que está aqui. Tá, beleza, isso aí é o comportamento normal do teu transistor, o comportamento genérico desse transistor, tá bom? Mas a gente assumiu o quê? Que a gente está trabalhando nessa curva, ok? Só que quando a gente trabalha com transistor, a gente estabelece um ponto de operação nessa curva. Ele vai trabalhar mais perto do corte, mais perto da saturação, né? Então a gente define, quando a gente está trabalhando um transistor como quando a gente está trabalhando como amplificador, a gente define um ponto de operação desse transistor por ali, né? Definido lá pela reta de carga, define um ponto quiescente, tá? Só fazendo paralelo, porque tu pode fazer também que esse carinha aqui trabalhe como chave, né? E chave é alterar entre corte e saturação. Ou é uma chave completamente aberta, que é no corte, ou é uma chave completamente fechada, que é na saturação. Então, quando tu opera um FET ou um TBJ como chave, tu vai alterar entre esses dois pontos aqui, tá? Corte e saturação. Mas isso é como chave. A gente não está operando como chave, a gente está operando como amplificador. E daí, como amplificador, ele tem que operar aqui no meio. Então, a gente tem que definir o ponto quiescente em algum lugar dessa reta aqui, tá? Dessa curva. E daí, o que a gente diz? Bom, ele está polarizado em algum lugar. E esse papo é muito igual ao papo que a gente tinha lá em transistores de junção. Ele está polarizado num certo lugar. Agora, tu vai introduzir variações na entrada, e a entrada para nós é a tensão de gate, ó. A gente vai introduzir pequenas variações aqui nessa tensão,
E essas pequenas variações vão resultar em variações na corrente de dreno. E lembra que essas variações a gente representa pelas letras minúsculas, tá? Que são variações em torno do ponto quiescente. E a gente está interessado em representar como matematicamente que essa corrente de dreno vai variar, como que ela vai variar essa coordenada em função dessa coordenada que eu vou introduzir. Tá? A gente está interessado em representar isso. Como que varia a saída em função da entrada. Tá? E daí a gente faz assume aquilo que eu tinha falado para vocês, que a gente na real vai calcular que essa variação ela acontece em cima da curva azul, mas a gente vai assumir que não, vai ser em cima da tangente a esse ponto. Aí, fazendo isso, eu posso escrever que a relação entre as variações de corrente de dreno tem uma relação linear, que isso aqui é uma constante, uma relação linear com as variações de tensão de gate. E essa grandeza linear aqui, que tem o nome de transcondutância, a gente pode calcular como sendo a derivada dessa curva de cima aqui. Tá? Se a gente fizer a derivada dela em VGS, a gente chega nessa curva de baixo aqui, aplicada no ponto quiescente, certo? Que é o valor dessa constante aqui de proporcionalidade. O que significa essa transcondutância? Está dizendo o seguinte, é o valor, é um número, tá? Isso aqui é um número, esse GM é um número, que está dizendo assim, ó, para cada variação no VGS vai resultar em tantas vezes essa variação na corrente de dreno, tá? É a relação entre um e outro. Basicamente isso, para a gente saber o que vai variar aqui em função das variações daqui. Porque as variações daqui são as nossas variações de entrada. Beleza, esse é o resumo do funcionamento do FET, tá? Essas duas equações aqui, que são as que descrevem o funcionamento do transistor FET para variações no gate e leitura na corrente de dreno, tá? Basicamente isso aqui que a gente chegou na última aula, que foi chegar nessas equações. Transformando essas equações num circuito, por que a gente precisa transformar essas equações num circuito? Porque a gente quer trocar lá nos amplificadores, né? A terceira condição de análise dos nossos amplificadores é trocar o transistor pelo modelo. Tá? Então, para poder fazer esse terceiro passo, a gente precisa do modelo do FET. Então, o que a gente fez? Viu como ele funcionava, desenhou graficamente o funcionamento, do desenho gráfico saiu a equação que descreve o funcionamento, em cima dessa equação a gente escreveu as variações, né? Ou seja, a derivada. A gente escreveu as variações, que é o que a gente está interessado aqui em dispositivos 2. Equacionou as variações, como é que eu represento isso na forma de circuito? Bom, daí a gente desenhou esse circuitinho aqui, tá? Onde a gente viu que não existe corrente de gate nesses circuitos. Por que não existe corrente de gate? Porque a junção PN do gate para o source é uma junção polarizada reversamente. Então, isso implica que a nossa entrada do nosso modelo aqui é um circuito aberto, porque não tem corrente. Como é que eu represento uma coisa que não tem corrente? É um circuito aberto, tá? Então, é um circuito aberto na entrada. E a corrente de dreno aqui, ó, a corrente de dreno é dada por essa equação aqui, ó. Então, essa corrente de dreno, ela é dependente da tensão gate source multiplicado por uma constante. Então, ela é uma fonte de corrente controlada por tensão. E essa tensão é a tensão de porta. Bom, é isso aí. Ainda a gente introduziu aqui o Rzinho D, tá? Que isso aqui representa a não idealidade entre a relação de tensão gate dreno source e corrente dreno source, tá? Mas vocês têm que lembrar só que isso aqui é como se fosse o modelo de Thevenin de saída do transistor, tá? Basicamente isso. E ele vem da onde? Vem dessas equações aqui que a gente deduziu. Construído o modelo, que foi onde a gente parou na última aula, né? Foi na construção do modelo do transistor, agora a gente está apto a olhar para os circuitos que tem transistor de efeito de campo e calcular qual que é o ganho desse circuito amplificador, qual que é a impedância de entrada do amplificador, porque agora eu tenho a terceira condição de análise, que é trocar o transistor pelo modelo. Está aqui o modelo, representa o modelo, esse circuitinho está representando as equações que relacionam as variações em torno do ponto quiescente. Tá? Então é todo um fluxo, um caminho de raciocínio aí que é interessante que fique claro na tua cabeça, tá? Essa evolução de raciocínio até chegar
no circuitinho de modelo mesmo. Bom, construímos o circuito que é o modelo, que é esse cara aqui. Agora a gente pode ir para os amplificadores, tá? Só que antes, esqueci que eu tinha posto esse slide aqui, antes existe uma coisa que é chamada transcondutância máxima, tá? É só um nome, é um nome que é utilizado. Transcondutância máxima, ou GM0, tá? Esse GM aqui é só um caso específico da equação de transcondutância. A equação de transcondutância é essa aqui, ó. Tá? Isso aqui, através dessa equação, que é a derivada. Da onde é que veio isso aqui? Isso aqui é a derivada dessa curva azul no ponto quiescente, né? Então, é a derivada, por exemplo, aqui no ponto quiescente. Porque a gente diz que aqui no ponto quiescente as relações são praticamente lineares. Tá? Dali que veio o GM. GM é essa inclinação aqui, ó. Tá? É a inclinação da curva. Isso aqui que é o GM. Então, o que que acontece? Depende da onde que é o ponto quiescente, por exemplo, se ele é aqui, ou se ele é aqui embaixo, o ponto quiescente, se ele é um pouco mais para baixo, né, se ele não é no meio da curva, ele pode ser aqui, meu Deus do céu, aqui, ele pode ser um pouquinho mais para cima, pode ser um pouquinho mais para lá. O ponto quiescente pode ser em qualquer lugar dessa curva, tá? Depende do projetista, depende aonde que o cara quis colocar, certo? E se ele é aqui embaixo, ó, tu concorda comigo que a tangente a esse ponto aqui e aqui, elas têm inclinações diferentes, aqui tu tem uma certa inclinação, aqui tu tem uma inclinação um pouquinho menor, aqui tu tem uma inclinação um pouco maior, aqui um pouco maior ainda. Então, conforme tu vai indo mais para cima da curva, a inclinação da reta tangente ao ponto quiescente, ela vai aumentando. O que é isso? Está aumentando o GM. Conforme tu vai mais para cima, tu muda o GM. Ou seja, se o teu ponto quiescente está aqui embaixo, as variações de tensão de gate vão gerar uma certa variação de corrente de dreno. Ah, mas se eu estou lá em cima, no ponto quiescente lá em cima, as mesmas variações vão resultar em variações bem maiores de corrente. É isso que quer dizer que quando tu trabalha mais para cima na reta, na curva ID do teu FET, quando trabalha mais para cima nessa curva, tu tem uma transcondutância maior, ou seja, para as mesmas variações de gate, tu vai ter variações de corrente bem maiores. E isso matematicamente é a derivada da curva, que é essa equação que está aqui, ó, tá? E daí o que eles definiram? Não, se essa transcondutância muda de acordo com o ponto de operação, eu posso definir qual que é a maior. Não muda nada na análise, no funcionamento, mas é uma definição. E diz, bom, se esse valor aqui depende do ponto quiescente, qual que é o valor máximo que isso aqui pode alcançar, então? O valor máximo que ela pode alcançar, daí eu coloquei aqui, é quando a tensão de gate é zero. Por quê? Porque daí tu tá nesse ponto aqui, ó. Lembra que eu falei, conforme tu vai subindo no ponto, essa inclinação aqui vai aumentando. Então, onde é que tu vai ter uma inclinação máxima? Quando ele tá bem aqui em cima. E quando ele tá bem aqui em cima é quando tu tem um VGS zero. Então, o que tu faz? Ah, vou assumir qual que é a inclinação máxima que a minha tangente vai ter. Ah, é quando o VGS for zero, que é nesse ponto aqui. Então, tu vem aqui nessa equação e troca o VGS por zero. E aí tu vai saber qual que é a possível transcondutância máxima, chamada de VM0, GM0, que o meu circuito pode ter. Aí é só uma nomenclatura que diz para nós qual que é a transcondutância máxima que ele pode ter. E a transcondutância máxima é dada, então, por essa equação aqui. No momento que tu troca o ponto quiescente por zero, né, ou seja, tu diz que o ponto é aqui, esse termo dentro do parênteses cai a zero, então a transcondutância máxima é isso aqui. O que é a transcondutância máxima? É o valor máximo do GM. É o valor máximo do GM, que leva o nome GM0. Que vai acontecer quando? Quando tu pôr o ponto quiescente quase na saturação ou na própria saturação. Tá? Quando ele chegar a um ponto quiescente lá em cima. Beleza? É só para representar isso com uma nomenclatura separada, tá? Só para, porque é utilizado nas bibliografias esse nome aí, tá bom? E, claro, daí se eu definir se eu cheguei à conclusão que o GM0 é essa parte da equação, ou seja, é exatamente isso aqui, né? Porque a segunda parte cai a zero, tu pode escrever a transcondutância em função da transcondutância máxima. Por que isso é importante, tá? Por que isso é útil? Porque, às vezes, em vez de tu ter a corrente de saturação do teu transistor, tu tem a transcondutância máxima.
Em vez de tu ter o dado da IDSS, que é a corrente máxima que o canal suporta, o que tu tem, na real, é o GM0. Então, é só um para dizer para vocês aqui, para ficar dito para vocês o que é o GM0. O GM0 é a transcondutância máxima. Tá? Bom, tá só para completar a O nomenclatura. VP é o que mesmo, professor? Tensão de pinch-off. VP é a tensão de pinch-off, tá? Que é aquela tensão que quando a tensão de gate for igual a esse valor, quando a tensão de gate, que é a tensão que tu aplica aqui, né, for igual ao valor VP, quer dizer que a depressão desse lado se encostou com a depressão desse lado e exatamente nesse ponto fechou o teu canal. Não tem mais corrente. Tá? Aqui. Beleza, dado esse nome aqui, agora sim a gente pode voltar à nossa questão do modelo, né, que a gente construiu, tá? Lembrando agora que a gente sabe que isso aqui na real leva um outro nome, que é o GM0, tá? Isso aqui leva um outro nome, que é o GM0, que é a transcondutância máxima que o meu circuito pode ter. E agora a gente pode aplicar esse modelo nos nossos circuitos de polarização, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Esse aí é o amplificador. Esse circuito que está aí é um amplificador em polarização fixa, usando transistor FET, tá? Transistor de efeito de campo. Essa aqui é a polarização, tá? O que está dentro do bloco vermelho aqui é o circuito amplificador, tá bom? É o circuito amplificador. Então, tu vai entrar com um sinalzinho, mesma ladainha que a gente vinha conversando, né? Tu vai entrar com um sinalzinho aqui, que tem uma certa amplitude. Esse sinalzinho de entrada, ele vai sobrepor o teu ponto quiescente aqui. Fiz caca. Aí. Ele vai sobrepor a tensão VGS quiescente, que estaria aqui, né? Aqui teria o ponto quiescente. Agora, ele vai sobrepor a tensão VGS, tá? Vai sobrepor a tensão VGS. E essa tensão VGS, que é uma tensão variante no tempo, agora eu falei variante, me lembrei do Locke. Vocês estão olhando? Nossa, que parênteses Não tive horrível. tempo ainda de olhar, mas disse que é bem boa. Olhei o primeiro, tá bom. Tá. Voltando. Desculpa aí pelo déficit de atenção. Mas essa tensão de entrada vai sobrepor o ponto quiescente aqui, né? Então ele vai introduzir aquela variação. Lembra que isso aqui é AC, ó. Vai introduzir uma variaçãozinha na tensão de porta. Essa variaçãozinha aqui na tensão de porta, ela vai fazer a camada de depressão dos dois lados variar um pouquinho, e isso aí variando um pouquinho, vai variar a corrente de dreno. A corrente de dreno que estava circulando aqui, antes era a corrente ID quiescente. Agora, devido a essa variaçãozinha VGS, vai introduzir a variaçãozinha ID, que é AC, tá? Essa variaçãozinha é AC. Marca texto. Então, aqui, ó, tá? Então, isso aí que a gente quer encontrar, tá? Qual que é a relação entre essas variações aqui, que é AC e AC. Devido a essa variação aqui, né, vai variar a tensão de dreno desse cara, que é o que vai gerar o nosso VO lá na saída. Beleza? Então, aqui vai ter nossa variação de tensão de saída. Então, é aquela conversa, né? A gente quer saber algumas coisas aqui. Qual que é a relação entre a amplitude do sinal de entrada e a amplitude do sinal de saída, que esse é o ganho. A gente quer saber qual corrente que esse meu circuito amplificador drena na entrada. E a gente quer saber ainda qual que é a impedância de saída vista pela carga ou quem tu for colocar na saída desse amplificador, tá? Só mais um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, que é sempre importante que vocês lembrem, que essa tensão de saída aqui, ó, ela não tem nenhuma, a única relação, melhor dizendo, a única relação que essa tensão de saída tem com a tensão de entrada é o shape dela, tá? É o formato. Porque toda a energia que tu fornece aqui na saída, ela não vem da entrada. Deixa eu pegar o marca-texto de novo. Toda a energia que tu fornece aqui para a saída, que depois a gente vai ligar a carga, toda a energia que tu fornece, ela não vem daqui da entrada, tá? A única coisa que tu tira da entrada para jogar na saída é o shape, é a forma de onda. A energia que vai sair para cá, ó, ela vem lá da fonte de cima, ela vem lá da fonte de alimentação. Então, se tu pensa lá em amplificador de áudio, por exemplo, amplificador do carro, tu não vai drenar energia do teu rádio que está no painel, ele vai drenar energia da bateria. Tá? Da bateria.
Tranquilo, então a gente está interessado em achar essas relações que eu acabei de dizer para vocês. O quanto que é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, que é o nosso ganho, o quanto que é a corrente de entrada, que é definido pelo ZI, e o quanto que é o nosso ZO. Tá? Para responder essas perguntas, já é bem conhecido de nós o que a gente precisa. Para poder achar esses parâmetros, que é o ganho de tensão, a VNL, ZI e ZO, né, para achar esses três parâmetros, a gente tem que construir um modelo AC desse circuito. Olha que esse circuito aqui, ó, ele tem o ponto quiescente e a perturbação que a gente quer. Ele tem o ponto quiescente e a perturbação que a gente quer. A gente não quer olhar para o ponto quiescente. Por isso que a gente constrói o modelo AC de pequenos sinais. E para construir um modelo AC de pequenos sinais, que é um circuito equivalente a esse circuito original, é um circuito equivalente, só que nesse circuito equivalente vão existir só as componentes AC. Para construir isso, a gente tem que assumir três verdades, lembra? Foi as verdades que eu acabei de dizer ainda na real, no início da aula ali, né? Que é zerar as fontes CC, essa é a primeira verdade que a gente tem que assumir. Então, aqui a gente tem a tensão VDD, tá? A gente vai zerar ela. Zerei a fonte CC. Qual é a outra fonte CC que a gente tem? A tensão de polarização do gate, ó. Tensão de gate, polarização de gate. Vamos zerar ela também, certo? Zerei a fonte CC. E a outra característica, curto-circuitar os capacitores. Os capacitores, a impedância dos capacitores não é interessante, não é significativa, não é interessante. Não é significativa agora, nesse momento de análise não é significativa. E a última condição de análise é trocar o que a gente tem aqui no transistor pelo modelo do transistor, né? Entre o dreno, source e gate, o que a gente tem ali na real. Fazendo isso, o que a gente fica, né? Vamos redesenhar essa bagunça que está aí já, essa imagem. Deixa eu redesenhar ela aqui do lado. Tá? A gente curto-circuitou as fontes, né? Tirou as fontes, zerou as fontes de tensão, né? Porque a gente zerou a fonte de tensão. No lugar dela, a gente põe um curto. Se fosse uma fonte de corrente, era um circuito aberto. A gente ignorou a impedância dos capacitores e a gente vai trocar o transistor pelo modelo do transistor. Então, se eu redesenhar aqui, ó, vamos sair lá do nó de entrada, VI. Tá? Se eu sair lá do nó de entrada, o que a gente tem? Esse nó de entrada aqui, ó, primeira coisa que ele encontraria era o capacitor de entrada. Só que agora nosso capacitor virou um curto-circuito, porque a gente está assumindo que a impedância dele é irrisória na frequência que a gente está assumindo que tem o sinal de entrada. Então aqui seria o capacitor, virou um curto. Depois do capacitor, a gente tem um nó que é o nó de gate, ó. Todo esse nó aqui é o nó de gate. É o nó que está lá no gate do MOSFET. Do MOSFET não, do FET. Eu fico confundindo com MOSFET, porque MOSFET é uma versão de FET para trabalhar em alta corrente e alta tensão, tá? MOSFET é outro tipo de FET, tá? Então aqui o gate, que é o nó que está ligado logo depois do capacitor. Tá? O que está mais ligado nesse nó gate aqui? Está ligado o RG para baixo, ó, o RG está ligado para baixo, ele estava na fonte, só que a fonte virou um curto, então está ligado na referência. Então aqui tem o resistor RG, que um terminal dele está ligado no terminal de gate, e o outro estaria na fonte de polarização do gate, só que agora ela virou um curto para a nossa referência. Tá? Que seria esse curto aqui, é esse curto aqui. Beleza. Fiz esse nó para a esquerda aqui, agora eu posso fazer esse nó para a direita. Ele entra no teu MOSFET. De novo, no FET, ele entra no gate do FET. FET. Tá difícil. Ele entra aqui no gate, ó. Tá? O que é o modelo do nosso transistor na entrada? Lembra que ele não drena corrente. Ele não drena corrente na porta, nunca. FETs, a grande vantagem deles é que eles não drenam corrente na porta. Ele não drenar corrente na porta é um circuito aberto. Então, aqui é o gate e esse aqui é o nosso source. É um circuito aberto na entrada do FET. Deixa eu botar um pontilhado aqui, para dizer que isso aqui é o transistor. Daqui para cá já é o transistor. É o que está dentro desse círculo. Vou pegar a canetinha preta de novo. Então, a gente tem isso aqui, ó. Certo? E o que mais que a gente tem? Bom, foi o nó de gate, tá? A gente tem o nó source aqui embaixo também, ó. O nó source, o que a gente tem? Ligado na referência e para dentro do nosso transistor. Então, eu vou botar ele aqui, ó. Source está ligado
na referência, tá? Ligado na referência aqui. Que mais? Que mais que a gente tem ainda dentro do transistor? A gente tem que representar um nó de dreno também, tá? Então, vou desenhar o nó de dreno agora, tá? O que está ligado no nó dreno? Tá aqui o nó dreno, ó. O nó dreno, que é o dreno desse carinha. Para cima ele está ligado no resistor de dreno, que está ligado no VDD, só que o VDD zerou, então foi para referência. Então, eu vou fazer o nó dreno aqui, ó. O nó dreno, ele estaria ligado no resistor RD, tá? Para cima aqui, ó, RD, e ligado na referência. Então, eu vou botar ele aqui, ó, no dreno tem um resistor chamado RD, que antes ele estava ligado na fonte, só que agora ele está ligado na referência. O que mais que está ligado aqui, ó? Para a direita seria o capacitor de saída que vai para a saída. Então, para a direita seria o capacitor que agora está ligado através de um curto-circuito, tá? Esse ramo aqui para a direita agora que eu desenhei. E dentro, né, para dentro do FET, o que a gente tem? Bom, é o terminal de dreno. Do dreno para o source, esse dispositivo se comporta como uma fonte de corrente, que é o modelinho do slide lá que eu falei no anterior, tá? Que essa fonte de corrente é a corrente ID, tá? É a corrente ID, que é a corrente de dreno, que é igual à transcondutância, que multiplica a tensão gate source. Aonde que está essa tensão gate source? Está aqui, ó, entre o terminal gate e o terminal source, o EGS. Certo? Só que não é só isso. Entre o dreno source ainda existe o Rzinho D. Rzinho minúsculo D. Que é a resistência que existe internamente do dreno para o source, né? Esse aqui é o nosso source. E daí, observa um detalhe bem interessante aqui, ó, que nesse circuito que a gente acabou de desenhar, que basicamente segue os mesmos passos que a gente estava fazendo antes, tá? Mesma coisa, igual, só que diferente. Olha que as tensões que a gente tem aqui, ó, tensão de entrada, tensão gate source, né, corrente de dreno, que é o valor dessa fonte de corrente aqui, depende da tensão gate source e a tensão de saída, são só as componentes AC de todo esse circuito original, ó, são só essas componentes aqui, ó, que estão lá no meu circuito, lá no meu modelinho, são só as componentes AC. Então, por isso que esse modelo se chama modelo AC de pequenos sinais, porque aqui nesse circuito equivalente estão relacionadas só as componentes AC do circuito original. E por que eu queria isso? Bom, porque eu quero saber o ganho, eu quero saber o ganho, e o ganho é relacionado ao sinal de entrada e ao sinal de saída. E esses sinais são AC, esses são sinais variantes no tempo, tá? Então, por isso que a gente construiu um modelinho. E agora, em cima desse modelo, que a gente acha esses parâmetros, que é o que a gente já vem fazendo há um bom tempo na nossa disciplina aí, tá? Há praticamente 10 aulas, né? Essa é a 11ª. Entendido até aqui? Chovendo no molhado, né? É a mesma coisa que a gente já viu, mas só repetindo para análise com FET. O que mudou agora foi o que está dentro do pontilhado aqui, tá? Foi o que está dentro aqui que mudou. Suavecito, despacito. Então, temos o modelo, tá? Temos um modelo. Deixa eu ver se eu botei aqui. Botei, ó. Redesenhando esse modelo, né? Deixando um desenho mais bonitinho aqui. Essa coisa que está desenhada de preto aqui que eu fiz é a mesma coisa que está aqui embaixo. Pelo menos deveria ser. Deixa eu ver se eu não errei nada. Acho que não. Que é o GMVGS, parari, pararó. Tá. É a mesma coisa. Só redesenhando mais bonitinho aqui para vocês, tá? Embora eu acho que o meu ficou bem mais legal. Vocês não acham também? Acho que ficou. Mais caseiro. Ficou mais intimista, né? Menos industrial. Beleza, a gente tem o modelinho, né? O modelinho AC, onde as sinais de tensão e corrente aqui nesse modelinho são sinais de tensão e corrente lá do original, só que apenas as variações em torno do ponto quiescente, apenas as oscilações em torno do ponto quiescente. E agora, em cima desse circuitinho aí, que a gente calcula os nossos parâmetros, né? Impedância de entrada, de saída e ganho de tensão. E a gente quer saber isso sempre para todos os amplificadores, porque a gente transforma todos os amplificadores nesse circuito equivalente aqui, ó.
todos os circuitos amplificadores a gente está transformando nesse equivalente, que o circuito amplificador vira uma impedância de entrada e o modelo Thevenin de saída, ou o modelo Norton de saída, né? E para poder fazer essa representação aqui, genérica de amplificadores, a gente calcula esses 3 parâmetros. E agora vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha, então. Quem que é a impedância de entrada do meu circuito agora? Esse aqui que é meu circuito, é o modelo AC de pequenos sinais para circuito em polarização fixa, utilizando FET. Esse é o meu circuito. Qual que é a impedância de entrada desse circuito? Qual que é a impedância de entrada desse circuito? Vou pegar o verdinho aqui. Impedância de entrada, lembra? O que é a impedância de entrada? É a impedância equivalente que o meu sinal de entrada vai enxergar. Quando tu ligar um gerador de função, ou um microfone, ou um sensor nesse amplificador, o que ele enxerga? O que ele vê daqui da esquerda para a direita? Tá? E daí, o que vocês acham? Ó, vamos lá. Sinal de entrada está aqui, tá? E esse é o meu sinal de entrada. Ele vai conectar entre esses 2 pinos aqui. O que eu quero saber é qual que é a impedância equivalente vista entre esses 2 pinos. Tá? Se a gente for acompanhando aqui, quem está ligado entre esses 2 pinos? Quem está ligado entre esses 2 pinos aqui é o próprio RG. E esse aqui é o resistor de polarização de gate lá do circuito de polarização fixa. Tá? Portanto, é que ele é uma letra maiúscula, ele não é uma letra minúscula. Lembrando que as letras maiúsculas estão relacionadas aos circuitos de polarização e as minúsculas são partes do modelo. Tá? Então, o RG aqui está ligado em paralelo com a entrada, ó, os 2 terminais dele. O que mais que está ligado em paralelo com a entrada aqui? Bom, terminal gate termina aqui. Não tem mais nada ligado no gate. Então, não tem mais nada ligado em paralelo com a entrada. Não tem mais nada ligado entre os terminais de entrada. Então, o que a fonte de entrada enxerga, o que o gerador do sinal de entrada enxerga, o que o VI enxerga, que é a impedância de entrada, é só o RG. Ele enxerga só o resistor de gate. E olha que quanta informação legal que isso aqui traz, ó. Quanta informação top que isso aqui traz, que é o seguinte, o teu sinal de entrada, ele vai enxergar só o resistor de polarização. Ele não vai enxergar mais nada, ele não vai enxergar o transistor. Por que ele não enxerga o transistor? Porque o transistor não drena corrente. O gate do teu transistor não drena corrente. Ele não puxa a corrente aqui para a direita para polarizar, porque entre o gate e o source, fisicamente o que existe é uma polarização PN reversa, é uma polarização reversa de uma junção PN, que é aquela camada de depleção lá que a gente falou na primeira aula sobre esse assunto. Então, dizer que o sinal de entrada enxerga só o RG, já está até falando isso, ó. Ele não enxerga o transistor, ele não enxerga nada conectado no transistor, só o resistor de entrada, ele só enxerga o resistor de polarização, ele não enxerga mais nada, porque o transistor não drena corrente. Então, o sinal de entrada só enxerga o resistor de polarização. O transistor aqui, ó, era para ter um transistor aqui, certo? Só que o transistor, e não tá ali, é a mesma coisa, porque o transistor não drena corrente. Ele não drena corrente desse sinal. Então, o VI não enxerga o transistor, ele enxerga só o resistor de gate. Tá? Então, essa informação aqui, ela é bem simples, é só um valor aqui, igual o resistor, mas ele traz informação, tá? Isso aqui quer dizer mais coisas do que a gente só escrever esse troço. Outra coisa que a gente quer saber, impedância de saída, tá? A impedância de saída é a mesma coisa, né? Só que vista pela saída. Em vez de ser impedância vista pela entrada, é impedância equivalente vista pela saída. O que a tua carga vai enxergar entre esses 2 terminais aqui, vista da saída para a entrada? O que ele vê? No momento que eu conectar alguma coisa aqui, o que esse cara vai enxergar lá para dentro? Né? Qual que é o equivalente dessa galera aí?
Putz, tá chovendo. Minhas roupas no varal. O que que esse cara vai enxergar, certo? O que ele vai enxergar, a gente calcula como se fosse a impedância equivalente de Thevenin ou de Norton, né, do meu circuito. É isso que ele vai enxergar, que a carga que tu vai colocar aqui, depois vai enxergar, certo? E como que a gente calcula isso? A gente tem que fazer o VI igual a zero. A gente zera a entrada e faz essa análise. Se a gente zerar a entrada, qual que é a implicação, né? A gente zera a entrada, vê qual que é a implicação desse fato aqui, o que que muda no meu circuito eu zerar a entrada, e então a gente calcula a impedância equivalente vista da saída para a entrada, entre esses dois terminais. Se eu zerar a entrada VI nesse circuito, significa zerar esse valor de tensão aqui, ó. Significa que a tensão nesse terminal aqui agora vai ser 0 volts. Tá? Significa que essa tensão aqui vai ser 0 volts. Se a tensão de entrada for 0 volts, se VI é igual a 0 volts, isso aqui implica que a tensão de gate vai ser 0 volts, porque é o próprio nó de gate. Ó. Então, eu zerar a entrada, ou seja, né, eu posso assumir que zerar a entrada, eu vim aqui botar um curto na entrada, vai fazer com que a tensão de gate seja 0 volts. Se a tensão de gate, a tensão nesse terminal aqui, for 0 volts com relação a esse terminal, acontece que isso aqui é 0 volts. Se a tensão de gate é 0 volts, eu tenho que essa fonte de corrente aqui é 0 volts. Eu vou ter que GM/VGS é 0 volts. Então, zerar a minha entrada é a mesma coisa que eu zerar. É a mesma coisa? Não. Vai implicar que eu zere essa fonte de corrente. E zerar a fonte de corrente num ramo, né, eu estou dizendo, no momento que eu zero essa fonte de corrente, eu estou dizendo que a corrente que circula aqui, ó, é zero. E para eu representar que essa corrente que circula aqui é zero, eu digo que agora existe um circuito aberto onde antes tinha uma fonte de corrente. Eu digo que aqui existe um circuito aberto. Bom, essa é a implicância, o resultado de eu zerar a entrada. Zerei a entrada, essa fonte de corrente se comporta como se fosse um circuito aberto. Beleza, esse é o resultado de eu aplicar a condição de análise, zerar a entrada. No momento que eu faço isso, agora sim, eu olho da saída para a entrada e vejo o que eu enxergo de impedância resultante, de impedância equivalente. Olhando entre os dois terminais de saída para a entrada, a única coisa que eu enxergo entre o terminal de saída, entre os dois terminais de saída, é esses dois resistorzinhos. E esses dois resistorzinhos, ó, estão ligados em paralelo, porque eles estão com a mãozinha de baixo dada e a mãozinha de cima dada. Ó. Estão com as duas mãos dadas. Então, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eu posso dizer, então, o quê? Que eu enxergo o paralelo desses dois elementos. É o paralelo dos dois elementos. O Rzinho D, que é a impedância do transistor, e o Rzão D, que é a impedância de polarização. E toda essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, a gente já teve. A gente já teve essa conversa lá em polarização fixa do TBJ. Só o que mudava lá é que aqui, em vez de ser um circuito aberto, era outro resistorzinho. Né? Toda essa conversa a gente já teve. Essa é a impedância de saída. Tá? Essa é a impedância de saída. Outra coisa que a gente está interessado é, na real, a coisa que a gente está mais interessado, né, que é o ganho, que é o quanto que o circuito vai amplificar. Né? Então, o que mais que a gente calcula aqui? O ganho desse circuito, que é a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada. O quanto que o meu circuito amplifica, né? Então, a gente vem chamando que é um ganho sem carga, porque a gente não está considerando que existe carga ainda, a gente ainda vai considerar, mas por enquanto não. Um ganho de tensão é a tensão de saída pela tensão de entrada. É a tensão de saída pela tensão de entrada, tá? Tá, e aí? E aí que a gente tem que achar a equação. E para achar essa equação, a gente tem que achar a equação do VO é igual ao quê? E o VI é igual ao quê? Com relação ao meu circuito, né? Com relação aos parâmetros do circuito, tá? Eu vou escrever VI aqui direto, ó. Se a gente olhar no nosso circuito, a gente olha lá no circuito original, vou tirar o curto aqui que a gente tinha colocado antes, ó.
VI é a tensão desse terminal para esse terminal. Então, VI é a própria tensão no RG, certo? É a própria tensão no RG. E a gente já deu nome para essa tensão aqui, ó. É a tensão desse terminal para esse terminal. A gente já deu o nome. O VI é o próprio VGS, ó. O VI é o próprio VGS. A tensão que tu aplica na entrada é aquela tensão que vai ser aplicada no terminal de gate. Então, o VI é o próprio VGS. Vou escrever ali. É o próprio VGS, porque é a tensão entre os terminais. Certo? Na real, a leitura correta não é VI é igual ao VGS. É VGS que é igual a VI, né? Porque é o VI que tu aplica no circuito. Então, a tensão que aparece no gate vai ser igual à de entrada. Mas a gente quer escrever a igualdade. Beleza, tá aí. E a tensão de saída? Bom, a tensão de saída é a tensão entre esses dois terminais aqui, ó. É a tensão entre esse terminal de cima aqui e esse terminal de baixo. Certo? É a tensão entre esses dois terminais. E daí que tensão que é essa? Bom, vou tirar o corte da fonte de corrente aqui, porque a gente não zerou, né? A gente zerou só para calcular a impedância. Voltar ao circuito. E daí que tensão que é essa? Ó, é a tensão do terminal de cima para o terminal de baixo. Certo? E daí vem aquela conversa que a gente tinha lá em polarização fixa, que eu não sei exatamente qual corrente que circula nesse resistor, porque se eu soubesse era só fazer a resistência dele vezes essa corrente, eu saberia a tensão daqui para cá, que é a tensão que eu quero saber, que é VO. E também eu não sei a tensão, a corrente que passa só nesse aqui, que daí nos daria a mesma tensão que a gente quer saber. Não sei essas correntes individuais, mas eu sei que a corrente que passa nos dois elementos é dada por essa fonte de corrente. Porque a corrente dessa fonte de corrente, ela vai circular aqui, ó, e vai chegar no nó, e daí vai se dividir entre os dois elementos. Certo? Então eu não sei a tensão só nesse, ou melhor, a corrente só nesse, e não sei a corrente só nesse. Mas sei a corrente nos dois, ou melhor, sei a corrente no paralelo dos dois. A corrente no paralelo dos dois é dado pela fonte de corrente. Então, a tensão de saída que eu quero, ela é o paralelo desses dois elementos, que multiplica a corrente que passa no paralelo desses dois elementos. E a corrente que passa no paralelo desses dois elementos é essa fonte de corrente aqui, ó. Essa corrente que vai entrar no nó aqui, ó, deixa eu trocar de cor. É essa corrente aqui que vai entrar no nó, e vai se separar, um pouquinho vai para esse e um pouquinho vai para esse. Certo? Então, aqui é a paralelo das duas resistências que multiplica a corrente que passa neles. GM, VGS. Certo? Só que tem mais o detalhezinho, né? A gente quer a tensão com o terminal positivo em cima. E a corrente que a gente sabe, né? Porque aqui é a tensão de saída com positivo em cima. E a corrente que a gente sabe é a corrente que vem por baixo. Então, essa corrente verde aqui, ela vai nos dar um positivo embaixo. Então, o que eu quero? Eu quero o contrário disso. Então, eu coloco um negativo aqui. Tá? E daí eu posso escrever a minha equação do ganho de tensão. Meu ganho de tensão vai ser igual à tensão de saída, que é menos GM, que multiplica Rzinho, desculpa, multiplica VGS, tá, que é o que está em verde aqui, que multiplica Rzinho D, paralelo com Rzão D, dividido pela tensão de entrada, onde tensão de entrada, a gente escreveu aqui, ó, que é o VGS. Então, meu ganho de tensão, na real, eu vou dar um chablau aqui nesses VGS, ó, é menos GM, que multiplica Rzinho D, paralelo com Rzão D, e é isso aí. Deixa eu circular isso aqui. Olha, e te lembra, né? A gente tem uma equação para esse GM já. A gente tem uma equação para o GM que depende do ponto quiescente, tá? A gente tem uma equação para o GM já. A gente já sabe calcular o GM. O Rzinho D é um parâmetro do próprio transistor e o Rzão D é um parâmetro de polarização, tá?
Então, a gente tem a equação para os 3 elementos para construir o modelo genérico da nossa amplificação. Tá? Então, assim, ó, a metodologia que eu apliquei aí é a mesma que a gente aplicou nos outros circuitos, tá? O método continua o mesmo, é a análise de circuitos. O que a gente está fazendo aqui é só analisando um circuito. A gente construiu um circuito que relaciona para nós qual que é, que traz para nós a relação entre as perturbações no ponto quiescente de um amplificador, ou seja, o modelo CA, que está aqui, e em cima disso a gente calcula esses parâmetros, o ZI, o ZO, e o ganho de tensão, tá? E aí tá ele, através de análise de circuitos puros. Isso aí é circuito zoom ainda, bem barbadinho. Barbada e espiga de milho. Suavizito. Conseguem ver que é igual o que a gente já fez? Lá em polarização fixa? Não muda, né? A gente tá chovendo numa olhada há bastante tempo aí. Bom, calculamos os 3 parâmetros, achamos uma equação para cada um dos parâmetros que a gente tem interesse, que é os parâmetros desse modelinho aqui embaixo, tá? Para o circuito de polarização fixa. Agora eu vou botar isso aqui num exemplo para a gente calcular esses carinhas, tá? Deixa eu botar as equações prontas que a gente tem, tá? As equações que a gente chegou no final, então, da análise foi que o ZI é o próprio resistor de polarização de gate, que o ZO é o resistor de dreno paralelo com a resistência interna do transistor de dreno, e o ganho de tensão, a VNL, é igual ao negativo da transcondutância, que multiplica a impedância de saída. Tá? Essas são as 3 equações para achar do nosso circuito em polarização fixa, certo? Ok? Beleza. Esses 3 aqui. Bom, os 2 primeiros lá a gente tira facinho, né? Olhando para o nosso circuito, ó, o ZI é o próprio RG. Então é só ver aqui, quem que é o RG? O RG para nós é esse cara. Foi dado aqui embaixo que o valor dele é 1 mega. Tá? É 1 mega ohm. Então é o próprio 1 mega ohm. 1 mega ohm. O ZO, ele depende do Rzinho D. E daí, de onde é que eu tiro esse Rzinho D? Rzinho D, ele é dado pelo parâmetro híbrido HOS. Lembra que eu falei lá na última aula que esse Rzinho D, ele tá assim, a dicção tá falhando, né? Esse Rzinho D, ele é como se fosse o Rzinho O do transistor de bipolar de junção, e lá no transistor a gente tinha uma coisa chamada HOE. Aqui a gente tem uma coisa chamada YOS. É o parâmetro híbrido de saída em source comum, que é o que a gente está trabalhando aqui, ó, em source comum. Tá, e daí foi dado esse valor para vocês aqui, que é 40 microsiemens, daí aqui dá para tirar o valor do resistorzinho Rzinho D, e daí faz o paralelo dele com o Rzão D, que o valor do Rzão D está aqui, 2K. 1 sobre 40 dá... sobre 4, 1,20... 2,5... 250K? Tá certo isso? Quem é que fez, hein? Esse YOS sempre vai ser dado, professor. Sim, ou vai ser dado o YOS, ou o Rzinho D, ou vai dizer assim, ó, desconsiderando o YOS, desconsiderando o Rzinho D. Assim como tinha na primeira lista de vocês, onde era para fazer o Rzinho O infinito, lembra? Se fizer o Rzinho O infinito, é a mesma coisa aqui. Se fizer o Rzinho D infinito, esse paralelo vira o próprio Rzão D, e esse paralelo aqui também vira o próprio Rzão D. Dá para desconsiderar ele, que é assumir ele infinito. Dá para fazer isso também. Mas se tu tem o valor, a gente assume esse valor daí. O professor ali é 40 micro, né? 40 micro. Dá 25 mil aí. 25, então não é 250, é 25 aqui, ó. 25K. Tá? Então esse aqui vai ser Rzão D paralelo com Rzinho D. O Rzão D já foi dado, que é esse cara, que é o resistor de polarização, que foi definido lá pelas técnicas de circuito zoom, que esses resistores, o Rzão D e o Rzão G, é aqueles que definem o ponto de operação aqui, ó. Tá? São eles que colocam nesse ponto de operação.
Então, é 2K paralelo com 25K. Isso aqui vai dar um ZO igual a... Tem que dar menos que 2K. 1, alguma coisa. Eu tenho uma resposta que dá 1,85. Tá certo isso? Dá 1, não. Que deu... Ah, tá certo. Falhou. Não é só eu que tô penando hoje, hein? 1851,85. 1850, tá bom, tá bom. E agora o ganho de tensão, ó. O ganho de tensão a gente vai usar esse paralelo, mas a gente precisa saber a transcondutância, que é o GM, tá? Essa transcondutância é aquele valor que correlaciona o quanto que varia a corrente de dreno em função das variações de tensão de gate. E daí a gente tem que calcular essa transcondutância. A gente tem uma equação para calcular essa transcondutância, né? O GM é igual a 2 vezes a corrente de saturação do nosso transistor pela tensão de pinch-off, o módulo da tensão de pinch-off, que multiplica 1 menos a tensão de gate quiescente sobre o valor de pinch-off. Tá? É a derivada dessa curva azul no ponto quiescente. Isso que é o GM, tá? É a inclinação dessa curva aqui, ó, a inclinação da tangente, que é a derivada, né, a inclinação da tangente naquele ponto. Então, aí a gente calcula quanto que é a transcondutância do transistor nesse ponto. O GM, ele tá para o FET, assim como o Rzinho E, GM tá para o FET, assim como o Rzinho E tá para o transistor, certo? É aquela grandeza que correlaciona o ponto quiescente com o modelo AC, com as operações em AC. Trocando os valores aqui, vai ficar GM igual a 2 vezes a corrente de saturação do transistor, que é 10 miliamperes, dividido pelo módulo da tensão de pinch-off, que é 8. Tensão de pinch-off é menos 8, mas o módulo dela é 8, que multiplica 1 menos a tensão quiescente, ou seja, a coordenada VG do ponto quiescente, que é menos 2, dividido pela tensão de pinch-off, que é menos 8. Então, daqui a gente tira que a transcondutância vale... Deixa eu ver se eu calculei isso aqui em algum lugar. Aqui. Vamos ver se bate com a de vocês aí. 1,88 milisiemens. A unidade disso aqui é em siemens, tá? A unidade disso aqui é em siemens. E esse sim no chat... Não, esse sim no chat é das 2 horas. Esse sim, Leonardo, era pro Loki? Era, professor, mas eu vi que tu não quis se estender no assunto. Eu não puxei mais assunto. Tá bom. Então vamos lá, vamos ver a nossa transcondutância aqui. A transcondutância dá 1,88 nas minhas contas. Dado esse 1,88, eu posso vir aqui agora e calcular, então, quanto é que é o meu ganho de tensão desse cara, que é menos 1,88 vezes 10 na menos 3, que multiplica esse paralelo aqui. Esse paralelo a gente acabou de calcular aqui em cima, ó, que dá 1,85K, vezes 1,85 vezes 10 na 3. Então, daqui eu tiro que o ganho de tensão desse meu amplificador aqui, ó, é quanto? Acho que é isso aqui tá errado, não é ZI aqui, ó. É AVNL. Achei menos 3,47. Então, o que significa esse ganho de menos 3,47? Significa que se tu entrar aqui com 10 milivolts de pico num valor variante no tempo, tu vai ter aqui na saída a mesma forma de onda, no entanto, invertida por causa do negativo, então ela teria uma fase invertida,
com amplitude de 3,47 vezes essa amplitude de entrada. Ele amplificou 3,47. Nenhuma dúvida nas contas, tá? Matemática daí, beleza? Isso aqui são valores típicos, tá? Um ganho de amplificadores com transistores FET, isso aqui é um ganho típico, tá? Na ordem das dezenas. Ali, 10, 20, 3 nesse caso, tá? São valores típicos de ganho para amplificadores com FETs, tá? Com transistores de efeito de campo. Tá, mas ele tem um ganho muito pequeno, concorda comigo? Comparando com os amplificadores com TBJ, que a gente estava tendo ganhos de 200, ganhos de... Teve casos lá que foi ganho de 300, certo? É um ganho muito pequeno, comparando com aqueles amplificadores com TBJ. Mas então quer dizer que esses caras não são usados? O que vocês acham? São usados ou não são usados amplificadores com transistores FET? O que vocês acham? Não são usados ou são usados? Eu acho que são usados. Por que eles são usados se o ganho deles é muito pequeno? Oi? Por que eles são usados se o ganho deles é muito pequeno? Qual que é a vantagem de usar eles em vez de um de transistor, então? Se tu olhar o ganho, não justifica. Eu usar um cara... É praticamente o mesmo circuito, só que em vez de eu usar um TBJ, eu estou usando um FET. E o ganho do FET é muito menor. Mas por que é usado, então? E, de fato, é muito mais usado que TBJs. Tanto circuitos integrados, quanto portas lógicas, usa muito mais FET do que TBJs. Mas por que é usado, então, muito mais o TBJ do que o FET para esse tipo de aplicação, se o ganho dele é muito pequeno? É utilizado por causa dessa característica aqui de cima. Ó. A impedância de entrada desse cara aqui é na ordem que tu quiser, porque ele depende só do resistor de polarização. Ele não depende do transistor, ele não depende do meio, ele não depende desse carinha aqui, ele não depende do resto do circuito. A impedância de entrada depende só do RG, só do resistor de polarização. Por que isso? Porque transistores FET não drenam corrente. De novo aquele papo. De novo essa conversa. Eles não drenam corrente aqui, ó. Não existe corrente IG aqui. Não existe essa corrente. E por ele não consumir corrente, ele não consome potência do VI. O transistor não drena energia do VI. Esses carinhas aqui não consomem energia, não consome corrente. Se não consome, ele não esquenta por causa dessa corrente. Ele esquenta por causa de dreno, mas ele não esquenta por causa dessa corrente. Ele não consome, esse meu sinal de entrada, ele não tem que fornecer o IG. Não precisa. Se eu posso definir a impedância de entrada, o valor que eu quero, eu posso botar 1 megaohm, que foi esse caso. Esse cara foi posto 1 megaohm. Mas lá nos transistores, essa impedância de entrada dependia do ponto de operação, dependia do beta, dependia do transistor. Agora não depende mais. E daí eu posso forçar que todo o meu amplificador, ele tem uma impedância de entrada muito alta. E isso faz com que ele não consuma energia da entrada. Imagina num circuito onde tu tenha um circuito integrado, um microprocessador, uma sequência de portas lógicas, ou uma sequência de amplificadores lineares, onde tu tenha vários estágios de amplificação, onde nenhum deles consome corrente. Isso faz com que seja muito mais eficiente um circuito desses. Porque esse sinal de entrada não precisa fornecer corrente para alimentar o FET. Tá? Então, ele é muito usado por causa disso. E principalmente em estágios de entrada de circuitos, como, por exemplo, uma entrada de uma porta D, uma entrada de uma amplificação.
um primeiro estágio de amplificação, né, como a gente tinha comentado lá na primeira aula de FET, lá na primeira aula, né, na última aula, tu não quer que drene corrente. Então, geralmente, esses primeiros estágios de amplificação, sempre que tu olhar a estrutura interna de um micro, tu vai ver buffer também, isso aí, Felipe, estágios de entrada, estágios de fazer casamento de impedância, né, essas coisas aí, tu não quer que drene corrente. Então, geralmente são utilizados amplificadores com FETs, tá? Sempre que tu quer melhorar a eficiência de um circuito, vão ser esses casos. Só que a consequência é que o ganho deles, geralmente, é muito inferior aos ganhos utilizando o TBJ, tá? Tu ganha de um lado e perde do outro, né? Tu ganha de um lado e perde do outro. O cobertor curto, como dizia um professor meu. Tá bom? Bom, esse aí foi a polarização fixa, tá? O circuito de exemplo de polarização fixa, ok? Aplicando direto. Então, geralmente tu vai ter, ó, o que tu vai precisar de informação? Agora falando só em resolver matematicamente, né? Tirando um pouco do conceito, resolver matematicamente, o que tu vai ter sempre? Tu vai ter que calcular o GM, assim como tu tinha que calcular o Rzinho E lá, vai ter que calcular o GM. Para calcular o GM, tu vai precisar dessas informações aqui, que é a corrente de saturação, a tensão de pinch-off e a tensão quiescente. Se tu não tiver algum deles, provavelmente tu vai ter a transcondutância máxima, tá? Provavelmente tu vai ter a transcondutância máxima. Se tu não tiver o YOS, tu só ignora, e daí o paralelo aqui dos dois vira o próprio RD. Imagina que esse cara aqui é muito grande, daí vira o próprio RD. E é isso aí, tá? Matematicamente, o que tu vai ter de variantes é isso aí. Beleza. Dito isso, tem os outros circuitos de polarização, tá? Tem o circuito de divisor de tensão, que eu quero mostrar para vocês, e tem mais um que eu quero mostrar para vocês, que é o seguidor de fonte, que é o seguidor de source depois, tá? Que é o source, que a leitura é no source, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, a ideia, tá? A ideia de sempre, né, voltando daí agora, voltando uma casinha, a ideia sempre que tu pega um amplificador desses, é desenhar, representar ele através do modelo genérico do amplificador, que é aquele circuitinho que está ali no pé direito da nossa, na ponta direita inferior, aqui, esse circuitinho, tá? E para desenhar esse circuitinho, que é o circuitinho equivalente ao que está dentro desse quadrado vermelho aqui, a gente precisa do ZI, ZO e o ganho de tensão, sempre a mesma ideia. Tá certo? E daí, como é que a gente faz para encontrar esses três parâmetros? Desenha o modelo do amplificador. E como que eu desenho o modelo AC do amplificador? Eu faço as três características de análise. Zero as tensões CC, ignoro a impedância dos capacitores e troco o transistor pelo modelo do transistor, tá? Fazendo isso, a gente chega no modelinho AC, modelo AC, que está aqui embaixo, ó, o modelo AC do amplificador. Modelo AC do amplificador. E daí, lembra lá quando a gente falou no TBJ que o circuito de polarização, ou melhor, que o circuito equivalente do circuito polarização fixa era exatamente igual ao modelo do depolarização por divisor de tensão? Que a única diferença que tinha é que o resistor de entrada do modelo era o paralelo desses dois carinha aqui, que a gente representava esses dois carinha aqui, ó, por um resistor chamado R', tá? É a mesma coisa aqui, tá? Continua sendo a mesma equivalência. O circuito, ó, o modelo AC é extremamente igual ao modelo de polarização fixa, só que no depolarização fixa aqui a gente tinha o RG. Aqui, no divisor de tensão, que é esse circuito aqui, a gente tem o R1 e o R2. Tá? Então, esse aqui é o circuito equivalente. Daí eu só vou colocar o que é as impedâncias e os ganhos aqui, porque eu não vou deduzir do zero, porque é a mesma ideia que a gente já fez lá nos TBJ, tá? A impedância de entrada, ó, é a impedância, de novo, a impedância vista da esquerda para a direita, tá? Impedância vista da esquerda para a direita. Quem que eu enxergo olhando aqui nesse terminal da esquerda para a direita? Não tem nada ligado no gate, porque a entrada do transistor é aberta. Então eu enxergo só o R1 e o R2. E o R1 e o R2 estão ligados em paralelo. Então o ZI é o R1 paralelo com o R2. Tá? Isso aqui é o ZI pro divisor de tensão. Tá?
Não depende, ó, o ZI não depende do transistor, depende só dos resistores, ó, não depende do meu transistor, que é a grande vantagem dos amplificadores com transistores de efeito de campo. A impedância de saída, se a gente olhar aqui, ó, desse pontilhado que eu botei agora para a direita, essa saída é exatamente igual do circuito que a gente acabou de analisar. Exatamente igual. É o mesmo circuito. Tá? Então, a impedância de saída é exatamente igual. É o Rzinho D, paralelo, esse aqui é um Rzinho D, tá? Paralelo com Rzão D. Tá? De onde é que tira isso? Zera a tensão de entrada, vê a consequência de zerar a tensão de entrada, e daí nessa consequência tu olha da direita para a esquerda e pensa, o que que está enxergando aqui então? Tá? E o ganho de tensão? Bom, o ganho de tensão continua a mesma coisa também. A VNL vai ser igual a menos GM, que multiplica Rzão D paralelo com Rzinho D. Tá aí, é as mesmas equações. Só o que muda é que a tua resistência de entrada agora não é um resistor, e sim a polarização por divisor de tensão. Tá? Tudo bem eu escrever assim? Tudo bem, professor. Bem, tranquilo. Tá? E o dedreno comum? Tá? O dedreno comum é o seguinte, a outra polarização, em vez da gente botar o transistor embaixo, ó, a gente inverteu, ó, botou o resistor embaixo, e agora ele recebe o nome de resistor de Source, e deixou o transistor em cima. Aí, em vez da gente pegar o sinal no dreno, agora a gente pega o sinal no Source. Tá? Esse carinha aqui é o resistor, é o nosso amplificador de dreno comum. Tá? E aí é a mesma coisa, a gente quer encontrar os três parâmetros, quer saber o ZI, o ZO e o AV, né? Quer saber esses três parâmetros aqui, para esse circuito específico também, quer saber equacionar isso. E para poder responder essas três perguntas, a gente precisa do modelo. Zero AVCC, ignora a impedância do capacitor e troca transistor pelo modelo. Fazendo isso e redesenhando, a gente chega nesse circuito aqui. Tá? Só que tem que prestar bastante atenção, que esse aqui é um pouquinho diferente. Lembra quando a gente falou do TBJ? Quando a gente falou do TBJ, que tinha aquele que era o seguidor emissor, aquele era um pouco diferente, porque quando a gente ia calcular as impedâncias ali, a entrada não ficava zerada, enfim, tinha um detalhezinho na análise do circuito, aqui é a mesma coisa, ó. Como a gente não está coletando o sinal de saída no dreno, está coletando no source, quando faz toda a análise, o nó de source fica aqui em cima, ó. Esse aqui é o nó source, ó. Esse aqui é o nó source. E daí a tensão VGS, ela não está mais relacionada à referência, ó. VGS, que é a tensão do gate menos a tensão do source, não está mais relacionada à referência. E daí isso aqui muda um pouquinho a análise, tá? Deixa a análise um pouquinho mais complicada, mas tem passo a passo lá na Shellsky direitinho, tá? Eu não vou fazer direitinho aqui com vocês, porque eu acho que vocês já estão um pouquinho cansados de dedução matemática, tá? No final, eu transformo a disciplina numa disciplina de análise matemática, né? Eu vou colocar aqui o que é os parâmetros, ó. O ZI é o próprio RG, tá? O ZO, agora é interessante, ó. O ZO é o CPF, professor. Hã? O ZO é o CPF. Por que CPF? O ZI é o RG. Para acabar a aula, é. Porque tu fez é engraçada. Travou. Acabou a aula, professor. Meu Deus do céu! Quem é que convidou ele, cara? Foi boa. Ai, meu Deus. Tá, vamos adiante. O ZO, então, é igual ao CPF. Ai, senhor. Até me perdi o que eu estava dizendo. Tá aqui. Tá, lembrei. Resistor de source paralelo com Rzinho D paralelo com 1 sobre G. Tá. Ah, me quebra, cara. Não, o que me deixa mais indignado é como é que o cara não tem uma vergonha, né, de falar uma coisa dessas, né? É que a câmera tá desligada, né? Ah, tá. Ok. Tá bom. Mas tá bom, tá válido. Tá aí, ó. Esse é o ZO.
Esse 1 sobre GM é da onde, professor, esse 1, no caso? É que quando tu vai fazer a análise aqui, ó, na real ele vira o paralelo, ó, quando tu vai calcular o ZO, lembra que para calcular o ZO a gente tem que zerar a tensão de entrada. Tá? Quando tu zerar a tensão de entrada, essa fonte decorrente não vai sair do circuito. Ela vai continuar no circuito. Porque tu zerar a tensão de entrada não implica zerar o VGS, porque o VGS não está relacionado à referência. Então, zerar a entrada, VGS continua como sendo a tensão de gate menos a tensão de source. E a tensão de gate vira zero, beleza, a tensão de gate vira zero, então esse termo aqui vai virar zero. Mas, mas a tensão de source, ó, a tensão de source não é zero, a tensão de source é a tensão de saída. Então, esse carinha aqui vira a tensão de saída. Então, a fonte não sai do esquema aqui, ó. A fonte continua. E daí, se a gente fizer a análise direitinho, tu vai chegar que essa fonte aqui se comporta como se fosse uma impedância de valor 1 sobre GM. Tá? A gente fez essa análise lá no seguidor emissor e a gente viu que a fonte decorrente permanecia no circuito e a impedância dela era 1 sobre Rzinho E, se eu não me engano, uma coisa assim. Ou era Rzinho E, eu não lembro, tá? Mas quando tu fizer a análise, tu vai ver que tu vai ter aqui em cima desse cara, tu vai ter VO, porque é a própria tensão de saída aqui, sendo aplicada, e o valor VGS é menos VO, tá vendo? VGS é menos VO. Então, essa fonte decorrente, ela vai valer GM, que multiplica VGS, só que VGS é menos VO. Então, o valor dela vai ser menos VO GM. Então, é uma tensão que multiplica uma transcondutância. Então, esse valor aqui está dizendo que a impedância da fonte é 1 sobre GM, porque é a tensão dividido pela resistência. E isso aqui é transcondutância, que é uma condutância, que é em Siemens. Tá? Enfim, dá para deduzir direitinho, mas eu não quero fazer direito com vocês, tá? Mas esse GM aqui, ó, é a transcondutância, é a resistência dessa fonte. Tá? Que dá para deduzir através desse fluxograma aqui que eu fiz contigo. Aceitou ou só te enrolei? Aceitei. Eu te mando a resolução depois, se tu quiser. Não precisa. O ganho de tensão, tá, o ganho de tensão, AVNL. O ganho de tensão desse carinha aqui é, deixa eu puxar aqui, eu vou dizer direitinho aqui para vocês, olha, esse aqui é interessante, ó, é GM, que multiplica RS paralelo com Rzinho D, dividido por 1 mais GM RS paralelo com Rzinho D. Esse é o ganho de tensão dessa estrutura. E daí o Felipe tinha falado em buffer, né? Tá aí, ó. Isso aí é um buffer. Por que é um buffer? Porque olha essa equação aqui, ó, do ganho, ó. O que está em cima é praticamente igual ao que está embaixo, só que tu está somando com 1. Isso aqui dá em torno de 1, porque o que está em cima é quase igual ao que está embaixo, então isso aqui dá praticamente 1. Então o ganho dessa estrutura é praticamente 1, e é um positivo, ele não inverte, então a entrada vai estar praticamente na saída, certo? Só que, de novo, por ser um amplificador com um transistor de efeito de campo, a impedância de entrada é muito alta. A impedância de entrada aqui depende só do RG. E se a gente definir esse RG extremamente alto, tu tem uma impedância de entrada extremamente alta. Certo? Ok? Ok. Ok. Então tá aí as equações para esses carinhas. E eu vou ver só esses com vocês, porque a metodologia continua igual, tá? Que é o que a gente aplicou aqui na polarização fixa. Deixa eu voltar. Isso aqui, ó, que a gente aplicou... Não. Aqui. Difícil. Aqui, ó, o que a gente aplicou para calcular essas impedâncias e para calcular o ganho, que é sempre analisar o circuito, né? Que é sempre analisar o circuito. Isso aí continua igual, tá? Continua igual para todos os circuitos, não interessa o circuito. Tu desenha um modelo, aplicando as 3 condições, em cima do modelo,
tu encontra qual que é a impedância equivalente vista da entrada para a saída, qual que é a impedância equivalente vista da saída para a entrada, e qual que é a relação tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Daí tu escreve o que é a tensão de saída e divide por aquilo que é a tensão de entrada. Tá? A metodologia continua sempre a mesma para achar as equações. Beleza, dito isso, vocês têm agora as equações para calcular, ou melhor, para analisar amplificadores com transistores de efeito de campo e transistores de junção bipolar. Tá? As principais configurações de amplificadores que utilizam esses dispositivos, amplificadores de pequenos sinais. E tu consegue analisar qualquer um desses amplificadores através dessas equações. Analisar é saber o que são esses parâmetros, saber, né, qual que é se está certo, ou quanto que é a impedância de entrada, quanto que é a impedância de saída, isso que é saber analisar, tá? Tu vai ter um amplificador e tu vai analisar ele para descobrir o ganho, para descobrir a impedância de entrada, e assim vai. Isso é analisar, tá bom? Então, tu já consegue fazer isso para os amplificadores com transistores de efeito de campo também, tá bom? Tendo isso em mãos, o que a gente vai fazer agora? Vai fazer mais trabalho, tá? Vamos fazer mais trabalhos. Qual que é o primeiro trabalho? Tá? Vocês têm atualmente 3 trabalhos, 3 avaliações. Nós vamos fazer o trabalho 4, que é uma lista envolvendo só conceitos de amplificação com transistores de efeito de campo, tá? Que é basicamente toda essa ladainha que eu falei nessas 2 últimas aulas. Então, uma lista semelhante àquela primeira, só que agora amplificadores com transistores de efeito de campo. Daí fica para o dia, esse vai ser o trabalho 4 de vocês. Por que eu botei 3 aqui? Que idiotão. Esse aqui é o trabalho 4 de vocês, né? Esse aqui é um 4. Trabalho 4. Vou dar até o dia 22 para vocês me entregar nos mesmos moldes dos primeiros trabalhos que vocês fizeram, tá? E o outro trabalho... Esse aqui eu botei 4 também, ó. É 5. O outro trabalho, que também vai ficar para o dia 22, é pegar aquele trabalho que vocês têm, que é o 3, que são as rotinas de projeto, tá? Para análise, rotina de análise dos TBJ, e vão fazer a mesma coisa para os FETs, tá? Vão adicionar mais circuitos naquelas rotinas de análise, tá bom? Onde vai calcular o ZI, ZO e AV para essas topologias que a gente viu aí, que é o fixa, o divisor de tensão e o dreno comum, tá? Só botar as equações lá e botar bonitinho, organizar, para dar as respostas certas, tá bom? Entendidinho? Belezura. Acho que tá de boa, dia 22. Sim? Oi? Alô? Pronto. Tá certo, então, tá? Mais 2 trabalhinhos para vocês para o final do mês aí. Tá? Tem um mês para fazer quase. Isso aí encerra a parte de amplificadores, análise, digamos assim, construção do modelo genérico de amplificadores, tá? Que é aquele triângulo com ZI, ZO e AV. Tá? Encerra essa primeira parte da disciplina. A outra parte, agora, a gente vai estudar qual que é a influência da carga. O que muda a carga no ganho? Se eu ponho uma carga no amplificador, o que acontece com o ganho? E se eu considerar a impedância de saída de quem está gerando o sinal, o que muda também? Então, a gente vai estudar a influência desses 2 elementos, que é importante para definir o ganho de amplificadores, tá? E depois disso, aí a gente continua a nossa disciplina, vai ter análise em frequência depois, né? Daí o capacitor não vai ser mais desconsiderado, a gente vai começar a considerar esse capacitor. Tá bom? Estamos conversados? Beleza? Agora, cada um aí coloca o cachorrão do brega e vai dançar, esticar as pernas.